Está começando mais uma edição do programa A Hora Agora, aqui no canal 10 Web TV, também disponível no Conexão TV, canal 99 e YouTube. Meu nome é Rafael Rodrigues e hoje nós vamos conversar sobre futebol feminino. E antes de a gente iniciar o bate-papo, a discussão, eu gostaria de apresentar para vocês o Lucas Fernandes, que é responsável pelos atendimentos do Polo Ninter Juiz de Fora, na região centro e zona norte da cidade. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, Rafa, tudo bem? Bom dia a todos. Completando a banca do A Hora Agora novamente. E é isso aí. Vamos falar um pouquinho de esporte. Estou bem empolgado. Vamos com tudo. Ótimo. A gente está recebendo também a Franciane Belize, que é treinadora de futebol. Já tem uma carreira, né, no esporte. A gente vai conversar um pouquinho, tirar dúvidas, saber um pouco mais do esporte. Bom dia, Franciane, tudo bem? Bom dia, Rafael, tudo ótimo. Prazer aí, tá? Compartilhar aí um pouquinho da trajetória. Muito obrigado. Antes de a gente iniciar a entrevista, fazer as perguntas, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouquinho da sua história, da sua carreira, do seu envolvimento com o futebol. Então, fica à vontade, conta um pouquinho da sua história para a gente. Então, vamos lá. Eu sou nascida, né? Nascida e criada aqui em Juiz de Fora mesmo. Sou formada em administração de empresas, né, pela Universo. Sou pós-graduada em auditoria e contabilidade financeira pelo Machado Sobrinho. E trabalho no Banco Bradesco desde 2002. Então, agora em dezembro vai fazer 19 anos, né, que eu atuo em instituição financeira. Com relação ao futebol, eu tive um início de carreira em 1999, né? Foi quando eu comecei realmente a atuar. Passei pelos clubes, pelo Esporte Clube, pelo Tupi, pelo Tupinambás, e aí decorreram aí nesses 3 clubes aí 4 anos, né? Atuando em copas e torneios. E depois aí na sequência, em 2002, eu optei em abrir mão do esporte para poder fazer aí de uma carreira junto ao banco, né? E nesse interim, eu passei um tempo um pouco afastado das quadras, dos campos, né? Lógico, a gente brinca aí com os amigos, mas não diretamente disputando torneios. E quando, pela própria empresa que eu trabalho, eu vim atuar na Zona da Mata, eu resolvi me aproximar aí do futebol novamente e auxiliar aí as meninas, as atletas aí, de uma forma diferente do que eu fazia lá no passado. Legal. Franciane, quando que surgiu esse interesse pelo futebol? Como é que foi? Então, Lucas, o futebol ele sempre fez parte da minha vida, sabe? Desde muito nova, né? Eu vim de uma família aí de classe média. A minha avó tem 3 filhos, eu sou a neta mais velha. Então, lá atrás eu não tinha muito com quem brincar. Então, a gente, né, tinha aquelas brincadeiras de rua e tal. E, assim, 90% dos meus amiguinhos ali da época eram homens. Então, eu comecei a criar ali uma semelhança, uma afinidade com o futebol desde criança. Então, com 10, 12 anos, eu já brincava de futebol na rua ali e nas escolas algumas vezes, até porque naquela época as escolas tinham, assim, era até dividido, né, educação física, era menina para um lado, menino para o outro, então a gente tinha uma dificuldade de participar com os meninos, mas mesmo assim, de vez em quando eu arrumava um jeito ali, e aí foi nesse sentido. Então, assim, o futebol sempre fez parte da minha vida desde criança, até o final do ensino médio, que, né, eu formei no ensino médio em 2000. Em 2000 eu estava estudando no SES, então o SES disputava intercolegial e já tinha separado, né, a modalidade, tinha feminino e masculino. Então, ali também foi quando eu vi e já tinha um gosto por disputar, né? E acabei fazendo parte também da equipe do SES ali no ano de 2000,
disputando o intercolegial ali com as atletas lá que já atuavam até alguns anos já direto no colégio. Mas desde sempre, futebol comigo desde sempre. Você chegou a treinar, tipo assim, né, ter um treinador, aprender a jogar futebol, ou você ficou com aquele conhecimento mesmo né, do seu dia a dia, de criança, né? A gente, quando criança e a gente atua ali com os meninos ali, você já cria alguns fundamentos, né? Você acaba desenvolvendo alguns fundamentos, é natural. Fundamentos cheios de vícios, né? E depois que a gente começa, por exemplo, quando eu fui convidada a ir a fazer um teste no esporte, e aí eu fui fazer o meu jogo experimental, eu vi que não era nada aquilo que eu fazia ali na rua, né? E aí fui convidada, né? Fiz o teste, passei, e aí começaram uma sequência de treinamentos. Isso entre o ano entre 99 e 2000. E aí, paralelamente, como eu estudava no SESI, o SESI tinha uma equipe feminina de futsal, então eu fazia um treinamento de campo no Esporte Clube e fazia um treinamento de futsal no SESI. E eram competições distintas, então acaba a gente tendo que trabalhar fundamentos diferentes, mas assim, muito enriquecedor para o início, para quem quer desenvolver uma carreira no esporte, no futebol, no futsal. Então, eu tive esses treinamentos, a gente treinava praticamente, quando eu atuei no esporte, a gente treinava praticamente de segunda a sexta-feira, na parte da tarde. Eu estudava de manhã, né, no SES, e aí tinha que conciliar, às vezes, alguns dias com o SES, que tinha treinamentos que coincidiam horário. Então, às vezes, eu tinha que optar se eu vou treinar futsal hoje ou se eu vou treinar futebol. E aí, às vezes, a gente tinha que tomar uma decisão, poxa, nós vamos disputar o quê, quando, e aí, para poder fazer essa conciliação. Mas sempre tive, né, depois que eu realmente fui jogar com equipes, a gente sempre teve uma parte de treinamento tático e de fundamentos, né, até porque isso aí faz parte do dia a dia de uma equipe. Legal. Com certeza. Você disse na nossa conversa, que alguns jogadores têm uma dupla jornada, né? Às vezes tem uma outra carreira, às vezes precisam conciliar com trabalho, estudos e outros afazeres. E você mesmo, né, teve a sua carreira também na área administrativa e também agora é treinadora, já jogou. Então, assim, como conciliar essa dupla jornada? Como você conseguiu separar as duas coisas, né, que uma é a sua vida profissional e também profissional com o futebol? Então, assim, conta pra gente como você conseguiu essa sabedoria de dividir as áreas e atuar entre elas. Olha, Rafael, assim, é muito difícil, não é fácil. Para quem quer optar por esporte, só falando um pouquinho lá atrás, por exemplo, nesses anos de 2000, 2001, 2002, como eu formei em 2000 no ensino médio, só para você ter uma noção de que às vezes a gente acaba se perdendo, e eu acho que não pode acontecer, eu fui fazer, por exemplo, o vestibular só no segundo semestre do ano seguinte que eu tinha me formado no ensino médio. Por quê? Estava priorizando o esporte naquela época, e aí acabei largando, né, um pouco de lado os estudos para poder focar. Aí fiz o vestibular, fiz inclusive a UF, não consegui passar. Aí depois eu fiz no Machado Sobrinho, que eu até transferi para a Universo. E aí fui tentar conciliar o esporte com os treinamentos, né, os jogos, treinamentos. E logo na sequência, em 2002, eu tinha a oportunidade de uma entrevista junto ao banco onde eu trabalho hoje. Fiz, passei. E aí veio a dificuldade, porque eu trabalhava 6 horas por dia, tinha treinamento, tinha jogos, e aí, na época, a gente atuava em disputa de Gime, de Mineiro, e como é que você consegue conciliar isso tudo? Então, não tem como, tá? Eu vou te ser bem sincero que se você tiver uma atividade profissional X e quiser levar a sua carreira em Y, não dá. Dá para conciliar os estudos
com o esporte, mas não duas atividades profissionais. É muito difícil, até porque as competições, os esportes, elas acontecem durante a semana, ela acontece, às vezes, um dia após o outro, às vezes é um final de semana, só que aí tem um jogo no final de semana, mas já tem um jogo na segunda-feira. Então, como é que você tem uma outra atividade profissional se você tem um jogo na segunda-feira? Então, infelizmente, não tem como. Agora, os estudos, sim. Isso aí eu acho que, primeiro, que é fundamental, até para você ter bagagem, ter assim, uma segurança em qualquer tipo de escolha que você vai fazer na sua vida pessoal ou profissional. Então, foi lá atrás que eu me deparei com essa dificuldade. Eu não conseguia mais conciliar, quando eu entrei no banco, eu não conseguia mais conciliar a minha vida de atleta com a minha vida bancária. Então, eu tive que abrir mão, teoricamente, de um sonho, pode até que era um sonho, às vezes, muito longe do que eu esperava, porque lá atrás, se hoje o futebol feminino é difícil, lá atrás era pior ainda, existia uma concorrência muito grande de boas atletas, só que para uma ou duas oportunidades. Então, vamos supor, você tinha 30 atletas, mas você tinha uma oportunidade de entrar no profissional, duas oportunidades de entrar no profissional. Então, além de tudo, a concorrência era muito grande. E ali eu me deparei, falei, olha, infelizmente, né, quando você é crescida ali numa família de classe média, você vai chegar a um ponto que você vai precisar definir a sua vida financeira. E ali foi a minha escolha. Como eu já tinha conseguido a entrevista, tinha sido aprovado, eu decidi largar o esporte e seguir carreira na instituição financeira. Aí, ao passar dos anos, é que eu, até propiciado pela própria empresa, eu me retornei a Juiz de Fora, porque eu comecei aqui, mas eu tive que ser transferida para algumas cidades ao redor de Juiz de Fora, então eu atuava fora. Quando eu retornei para Juiz de Fora, em 2017, eu me senti à vontade de novo de conciliar, lógico, no meu tempo, de uma forma diferente do passado, ao futebol. E foi ali que eu comecei a entender que eu poderia, de uma certa forma, ajudar, participar daquilo que sempre foi meu sonho, sempre eu gostei de fazer, mas de uma forma diferente. Aí eu me deixei ali sempre à disposição, conheci algumas meninas que já atuavam em copas, em torneios aqui na época, e aí a gente mantém contato, conversa com uma, conversa com outra. Eu acabei me enturmando, me envolvendo aí de novo, e aí comecei a auxiliar essa turma aí do lado de fora das quadras, né? Fazendo parte da comissão técnica aí, um apoio financeiro, que a gente sabe que é muito difícil, principalmente quando a gente fala do amador. O profissional já é difícil, o amador então nem se fala. Então, eu me vi ali um ponto positivo, podendo ajudar, de uma certa forma. Franciane, aproveitando que a gente está falando em educação, estudo, eu escuto muito amigos meus dizendo, fulano é ídolo, joga futebol e nem precisou estudar, ganha muito. A gente escuta muito isso. Você acha que a educação pode influenciar no sucesso de um atleta, ou até mesmo de um jogador de futebol? Claro. Eu acho, Lucas, que é fundamental a educação. A base da educação, ela não é só para o esporte, né? Mas falando só do esporte, se você, por exemplo, não teve uma base educacional bem feita, quando você chega nesse momento de decisão da sua vida, de repente você não tem nem bagagem para poder decidir o que vai ser melhor. Então, a educação, ela te disciplina, ela te dá uma visão globalizada do mercado, ela consegue fazer com que você enxergue melhor as coisas, que você decida melhor as situações que a vida acaba te impondo. E, falando um pouco mais além, se de tudo você tiver tido a oportunidade, está atuando no profissional, até para você gerir a sua carreira, você ter ali fundamentos para poder conquistar patrocinadores, de repente para abrir portas em outros clubes, ganhar mercado, você precisa ter tido uma boa educação.
Então, assim, é fundamental que todos os atletas eles tenham os estudos contínuos. A gente sabe que o mercado, não só o financeiro onde eu trabalho, mas qualquer tipo de mercado, ele sofre atualização a todo momento. E se você é um atleta que não está ali ligado, você acaba ficando obsoleto. Às vezes você tem um bom futebol, mas você chega, por exemplo, para fechar um acordo com o patrocinador, você não sabe conversar, você não tem postura, você não tem diálogo, você não sabe o que perguntar, o que questionar, o que propor. E isso você só consegue adquirir com a educação, estudando. Está em constante aprendizado ali todo o tempo. Lógico, preciso estudar tudo? Não, mas faz um estudo direcionado, específico naquilo que você hoje atua, entendeu? Gestão do esporte, marketing, desempenho, porque de repente você está achando que está bem, mas aí o profissional de desempenho fala, olha, mas está faltando isso, está faltando aquilo, aí com base em que você vai questionar se o seu desempenho está bem ou não, se você não tem nem a base do que ele olha, como ele avalia o atleta. Então, eu acho que a educação ela tem que ser constante, né? Igual os nossos avós, tem que vir de berço, mas ela tem que seguir aí uma trajetória ao longo da vida, independente da idade, independente do que você faz hoje, tá? Eu entendo dessa forma. Ótimo. Ótimo. Você tem um histórico excelente na carreira do futebol, principalmente como treinadora, né? Você foi vencedora da Copa Alterosa de 2019, a Copa Reis Seguros, o torneio de Rio Pomba. Semana passada saiu vitoriosa, tacou 7 gols, assim, eu assisti, foi incrível. Parabéns pela assistência, pelo acompanhamento, pelo time, pelo desenvolvimento, assim, incrível. E aí eu queria falar disso com você, sabe? Eu queria que você contasse a gente sobre os jogos em si, como funciona a sua rotina de treino com os atletas, com os jogadores, como funciona para você enquanto treinadora, como você chegou nisso. Eu queria que você explicasse para as pessoas, para as pessoas de casa também, saberem um pouquinho dessa rotina, dessa profissão, sabe? Como a minha formação ela não está, né, na área de educação física, como eu sou formada em administração de empresas, vou te falar que não é uma posição fácil, é uma posição muito difícil, porque acaba sendo um desafio e eu tendo que adquirir conhecimento fora da minha área de conforto. Então, primeiro de tudo foi um desafio. Aquilo que era uma brincadeira lá em 2017, a cada ano que se passou ali, ela foi tomando mais peso. Até porque ninguém entra numa competição querendo perder, né? A gente sempre tem um foco, um objetivo. E aí eu acabei me vendo ali com muita responsabilidade de auxiliar essas atletas para que a gente conseguisse a meta que estava sendo traçada ali naquele momento. Então, eu acho que para os treinadores que hoje são formados em educação física, estão em constante aprendizado aí, seja um pouco mais fácil do que o meu papel. Além do conhecimento teórico, né, que a gente fala da formação, tem a questão prática e ainda tem o lado atleta. Porque quando você trabalha com uma equipe, você trabalha tendo que administrar, sei lá, 5, 10, 12, 13 pessoas que pensam diferente e agem diferente. Então, é muito difícil, o que eu mais tenho ali em peso é a parte comportamental dos atletas. É uma dificuldade muito grande você administrar o comportamento do ser humano, porque ninguém é igual a ninguém. Então, eu tenho que falar de um jeito com uma, responder do jeito para outra, administrar coletivamente de um jeito, conversar com ela ou num canto ou em público. A outra, às vezes, até por mensagem, porque às vezes eu gosto de conversar em público. Então, ser treinadora da forma que eu estou fazendo esse papel hoje, vou te dizer que não é fácil, é muito difícil, tá? E elas sabem, né, que elas têm a consciência que eu não sou formada na área, e elas me auxiliam bastante nessa parte
nessa parte de teoria, de como, às vezes, a gente desenvolver os treinamentos, porque eu faço o planejamento de um treinamento, mas eu sempre peço sugestão, eu falo, olha, gente, olha, vamos treinar hoje isso, isso e isso, alguém quer acrescentar alguma coisa, ver algo que pode agregar, porque como eu não tenho uma visão de dia a dia, eu preciso que esses outros olhos também me auxiliem. Então, assim, hoje nós treinamos 2 vezes na semana, né? Hoje eu consigo treinar 2 vezes na semana com elas, porque o home office hoje, ele me favoreceu a ter essa disponibilidade, porque como eu trabalho no banco e atualmente eu atuo na região centro-sul de São Paulo, se tivessem tempos normais, hoje é uma quinta-feira, eu estaria em São Paulo. Então, se o meu treinamento durante a semana, eu já não poderia aplicar. Eu iria aplicar no final de semana. Como eu sempre fiz nesses últimos anos. Era uma vez só durante a semana, aos sábados, que era o momento em que eu estava ao retorno aqui em Juiz de Fora para poder auxiliar elas. E não é diferente. Eu estou em São Paulo, não será diferente, mas hoje eu consigo aplicar 2 treinos por semana para a gente ali ir alinhando tudo que a gente tem como objetivo na frente. Igual temos aí um torneio no final de semana, 16, 17 de outubro, então a gente já tem um planejamento para os próximos treinos, para o que pode vir a ter que aplicar lá neste torneio. Então, eu acho que o meu papel ele é fundamental em qualquer equipe. Acho que toda equipe tem que ter alguém do lado de fora, tem que ter um treinador. A visão é diferente, até porque o treinador ele não está ali para corrigir a sua equipe, ele está ali para avaliar o adversário e, de repente, identificar pontos fortes e pontos fracos do adversário e para que você, numa próxima partida ou no intervalo de tempo ali, você possa corrigir alguma coisa dentro da sua equipe. Então, tem que ter essa liderança do lado de fora, só que eu vejo que é um papel, assim, para quem não tem diretamente a formação, é um pouco mais difícil, mas também não posso desmerecer também, né, quem tem a formação, que eu acho que também tem as suas dificuldades internas. Toda equipe tem, né? A gente está cercado de desafios, né? Principalmente quando a gente fala da liderança. Então, assim, eu vejo que está sendo desafiador, mas graças a Deus até hoje a gente tem conseguido bons resultados e eu tenho muito a agradecer a equipe, as meninas ali pela paciência, pela parceria, entendeu? E pela troca de ideias, de informação, que é o que tem feito com que a gente tenha grandes e bons resultados aí, trazendo aí vários troféus aí para a equipe e experiência também para elas, né? Eu acho que isso aí também é muito importante. Acho que cada torneio a gente ganha ali um pontinho de experiência. Legal, né? Excelente. Rafa, eu posso aproveitar que a Franciane falou dessa diferença do treinador formado para o treinador que formou com conhecimento da vida e dar um recadinho para o pessoal que está nos assistindo? Claro, à vontade. Legal. Então, galera, vocês que estão nos assistindo, eu venho aqui falar com vocês que a Uninter está com um curso de educação física com um preço incrível, mensalidades a partir de R$ 145. Você vai ter livros gratuitos durante todo o seu período de curso, um curso de inglês também ofertado totalmente gratuito, e isenção de todas as taxas iniciais. Taxa de matrícula, taxa de vestibular, está sendo muito fácil para você poder estudar e se tornar um treinador. Então, qualquer dúvida, pode procurar a gente aqui nos 2 polos, tanto no polo do centro quanto no polo de Benfica, e a gente vai estar aqui aguardando vocês. Tá certo? Obrigado, Rafa. Ô, Lucas, antes da nossa última pergunta, a gente tem um depoimento aqui do Instagram. Cortou o áudio aí, Rafael. Se você puder repetir aí, sem áudio.
a gente teve um probleminha com o áudio do Rafa, vou aproveitar e vou pedir uma dica para a Franciane. Franciane, para as meninas que pensam em começar nessa carreira agora, de se formar como jogadora de futebol, antes, nos bastidores, eu te perguntei, né, você conhece alguma escolinha que atende um público adulto para aprender a jogar futebol? Eu estava falando para mim mesmo, sabe? Mas, e para as meninas? O que você dá de dica? Que quer começar? Como é que é? Conta pra gente. Ô, Lucas, tudo parte, assim, acho que qualquer tipo de esporte parte ali, você como criança, né? Você tem que ter vontade de fazer, né? Tem que ter vontade de fazer o experimental e saber se aquilo realmente te faz bem. Porque a gente só consegue ter bons resultados aquilo que você entende que você gostou. Ah, eu fui lá, fiz uma aula de experimental de futebol, cara, gostei, eu gosto, vou fazer, né? E foi assim, por exemplo, que eu comecei a jogar tênis. Então, por exemplo, quando eu estava fora do futebol, que eu passei esse período, eu falei, poxa, eu vou fazer uma aula experimental de tênis. Fui, fiz uma aula experimental, gostei. E faço tênis até hoje. Então, o primeiro passo faça sempre uma aula experimental, pratique o esporte na educação física, se é aquilo mesmo que quer, aí vamos partir, vamos procurar uma escolinha, dali da escolinha, procure sempre estar ligado ali nas oportunidades de fazer testes de clubes um pouco maiores, depois que passar já um longo de tempo que trabalhou bem os fundamentos, já teve alguma experiência em umas competições municipais. Então, quando você já se sentir um pouco mais seguro, tenta ali uma abertura, uma oportunidade no clube um pouco maior, que seja na capital, que seja em outro estado, vai fazer o teste, porque a sua carreira ela tem que ter uma sequência, né? A gente não pode, por exemplo, começar aqui de criança em Juiz de Fora e achar que com 18, 20, 22 anos, em Juiz de Fora, eu vou fazer uma carreira dentro do futebol que eu não vou. Então, nós temos que sempre ter essa visão de futuro. Sim. E fazer um planejamento para que isso aconteça. Porque muitas meninas, às vezes, param na metade porque não foi feito um planejamento, não foi discorrido ali, né? Às vezes, até muitas das vezes com o apoio da família, mas outras nem precisam, dependendo da idade, a própria atleta consegue fazer esse planejamento, ela consegue buscar essas informações sobre avaliações em outros clubes. Então, assim, é sempre planejar aquilo que você realmente quer fazer. Se eu quero jogar amador, eu faço meu planejamento para ser um atleta amador. Se eu quero virar profissional, eu tenho que fazer um planejamento para que eu vire profissional. E, lógico, sempre começar da base, né? Não dá para começar lá já no profissional. Você tem que passar por todas as etapas para que você seja um atleta de alta performance e não tenha ali nenhum degrau pulado ali e que, de repente, lá na frente possa fazer diferença. Tá? Mas esse é o pecado. E você acha que tem idade para isso? Não que tenha a idade certa. Né? Nenhum esporte tem a idade certa. Mas pode ser um pouco tarde para você ganhar mercado se você, por exemplo, pensar no nível profissional. Então, para você pensar no nível profissional, hoje a gente vê os bons atletas começando com 10 anos, 8, 7 anos nas escolinhas, e ali foi feito um planejamento de carreira para aquele atleta, para que ele vire profissional. Né? Ele começa numa base, depois faz um teste num clube, por exemplo, foi feito um teste lá no Atlético Mineiro. Hoje mesmo a gente tem um torcedor mirim aí, ele até de Ubá, ele foi o nosso representante na abertura dos Jogos em 2019, ele tem 10 anos de idade, hoje ele está no Atlético Mineiro. Então, quer dizer, o pai auxiliou a carreira, quer dizer, começou numa escolinha em Ubá, o Miguel, se você olhar nas redes sociais, tanto na minha quanto do Alfa, você vai ver lá, se você procurar o Miguel, ele vai estar lá. Então, tipo assim, começou nas escolinhas de base em Ubá, o pai fez um planejamento de carreira, quer dizer, procurou uma oportunidade de teste no Atlético, hoje passou, está atuando. Então, quer dizer, vai discorrer uma carreira profissional? Bem provável que sim. Nós não temos como garantir, mas bem provável que sim.
mas ele com 10 anos hoje, ele já está na base do Atlético Mineiro. Ah, com 15, 20 anos? Tá, mas aí você tem que ter um pouco de bom senso. Será que a chance do mercado hoje com 20, 21, 22 é propícia? Será que, de repente, eu estudar para treinadora não vou ter uma oportunidade melhor do que ser jogador? Então, acho que nunca é tarde, mas a gente tem que ter um bom senso para avaliar o momento da vida que a gente está tendo ali, aquela escolha, entendeu? Exatamente. Entendi. Excelente. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Agora sim. Sim, Rafael, agora sim. Ótimo. Só para encerrar, a gente tem um depoimento aqui do Instagram muito interessante. Juliana Guimarães, do bairro Jockey Clube, na Zona Norte de Juiz de Fora. Eu vou só resumir. Ela está contando que desde criança tentou participar de projetos de apoio esportivo, como Bom de Bola e o Camisa 10, mas nunca teve oportunidades. E hoje ela trabalha numa concessionária e os funcionários querem montar um time, querem fazer isso depois do expediente. Né? Ela queria perguntar para você como se esquematiza isso, entendeu? Como pode montar um time, ainda mais assim, saindo do serviço e indo para a quadra, sabe? Aí eu queria que você esclarecesse um pouquinho mais sobre, porque parece que ela quer liderar o projeto, sabe? Então, vamos lá. Juliana, respondendo a sua pergunta, como tudo na vida, planejamento, né? Primeiro de tudo, você vai ter que prospectar essas pessoas, né? Essas atletas que você quer montar junto à sua equipe. A partir da seleção, né, e disponibilidade de todo mundo, que é muito importante você saber os horários disponíveis, você vai conseguir planejar esses encontros. Então, assim, o primeiro pontapé é ter a pessoa e essa pessoa querer. Que é muita dificuldade no adulto hoje que nós temos, é isso. Todo mundo quer na hora. Mas será que tem a responsabilidade de cumprir o dia e o horário? Então, assim, captou ali, fez a prospecção do grupo, faz ali um apanhado dos horários, das disponibilidades, dias e horários, e você vai chegar num denominador comum. Nem que você tenha que treinar e fazer esse encontro uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou aos finais de semana, de repente não é depois da empresa, mas é um sábado de manhã, é um domingo de manhã, que é a melhor disponibilidade. E aí você vai entrar num consenso, vai chegar nesse denominador comum e vai começar a fazer seus encontros. Então, o primeiro passo aí é achar a galera aí para comprar a sua ideia. Então, está esclarecido, está anotado. Você, Juliana, depois conversa com seus amigos, seus colegas de trabalho, vê se eles têm adesão, né, se eles se interessam. E aí, monta o seu time. Né? Já começa a treinar, já começa a ver quadra. É necessário já de cara assim, ter uniforme ou não tem necessidade? O que você acha? Se a gente for falar de uma equipe que vai iniciar do zero, primeiro ela vai ter essa dificuldade financeira. Então, todo grupo ele tem que ter consciência de que ele vai precisar partilhar de uma parte financeira, porque vai precisar de uma quadra, a não ser que ela tenha algum apoiador, algum parceiro que libere essa quadra aí sem custo nenhum, e aí seria melhor dos mundos. Mas se isso não acontecer, todas as pessoas envolvidas, vamos supor, vai ter uma consciência ali de que uma vez na semana vai ter que disponibilizar, por exemplo, de R$10 para poder pagar o aluguel da quadra. Começa por aí. A questão de uniforme, eu acho que não há necessidade no início, até que ela entenda o momento certo de participar de competições. Então, só para o pontapé inicial, para os encontros, basta ela ter ali uma bola, que comece com uma, porque tem custo financeiro também. Pode ratear para todos? Pode, inicialmente pode ratear para todos. Então, um mês eu compro uma bola, o outro mês eu junto mais 5, 10 reais de cada um, compro uma segunda bola, o outro mês eu já junto mais 10, 5 reais fora dos 10 reais da quadra toda semana. Compro a terceira, e ali compro mais 5 coletes, e ali você vai fazer um planejamento de construção da sua equipe, um passo de cada vez.
Então, você começa ali. E aí, o uniforme, que você vai ter um custeio um pouco maior, nesse decorrer desse período, você já pode ir trabalhando alguns apoiadores, algum patrocinador que, de repente, quer estampar a marca da sua empresa, e aí vai te dar um jogo de camisa. Aí, cada atleta pode comprar o seu meião, porque aí não tem problema. Cada atleta usa o seu shortinho que gosta, umas mais coladas, outros menos, outro maior, outro menor. Então, assim, na verdade, é planejamento, entendeu? Colocar na ponta do lápis ali tudo que a equipe precisa e projetar até quando você vai adquirir e quanto você vai precisar de adquirir. O que é importante para hoje, o que pode deixar para amanhã e o que pode ser conquistado no futuro. Então, e aí, depois que mais você... esclarecida. Então, aí, depois que você tiver tudo listado, você esclarece para a sua equipe aí, vê o que cada um pode contribuir, e depois é só colocar em prática. Juliana, agora é só colocar em prática mesmo. A gente já, como diz o ditado, né, ela já mastigou tudinho para você, agora é só você... Nossa, basicamente uma aula aqui. Ótimo, a gente já está indo para o final da entrevista. Eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade da Franciane. Espaço para você, caso alguma pessoa que está assistindo tenha alguma dúvida, precise de uma orientação, ou mesmo de conversar com você sobre o seu time, eu vou deixar suas redes sociais, sua disponibilidade, então fique à vontade. Gente, primeiro agradeço o convite, tá, Rafael? Muito obrigado. Lucas também, muito obrigado. Eu acho que as perguntas foram muito pertinentes, acho que agrega bastante aí, principalmente para quem quer começar, né? Quem quer dar o seu primeiro pontapé aí. Me deixo sempre à disposição. Quando aí, que dia, olha, a gente sempre tem um jeitinho aí na agenda, a gente consegue auxiliar vocês aí na demanda. As redes sociais, eu estou lá no Instagram, Fran_Belize, é o mesmo ali do Facebook, então a galera aí pode mandar mensagem, pode fazer perguntas. Tem lá o Instagram do nosso time feminino também, que é o alfa.f.feminino. Quem gosta aí pode acompanhar. A gente sempre tem deixado ali algumas histórias, alguns registros. Então, consegue acompanhar a gente também na nossa trajetória. E fico à vontade aí também, se também quiser passar para vocês também alguma demanda e depois vocês me retransmitir, sem problema nenhum, tá? Mas já agradeço muitamente aí o espaço que vocês cederam para a gente falar um pouquinho do futebol feminino. Com certeza. Eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou, todo mundo que assistiu. A gente vai deixar também a entrevista disponibilizada no YouTube. Queria muito agradecer, a gente teve 80 compartilhamentos só no Facebook, então muito obrigado a todo mundo que assistiu. Caso tenha alguma dúvida, as redes sociais, nós vamos deixar também na frente do time dela para você conversar, tirar dúvidas sobre o futebol, sobre a rotina do time, jogos, como funciona a programação das meninas. Então, a gente se solidariza e a gente quer fazer parte disso. Vamos deixar todos os conteúdos disponíveis para vocês acompanharem. Acompanhem a rotina do time também nas redes sociais, no Instagram. A gente vai deixar tudo disponibilizado. E aí, agora, a gente se despede de mais uma edição do programa Hora Agora. Muito obrigado a você de casa, muito obrigado, Lucas, Franciane, Canal 10. Obrigado. E a gente se vê na próxima semana, no mesmo horário. E é isso. Até a próxima semana. Muito obrigado a todos. Obrigada. É rapidinho, eu tenho 30 segundos para dizer por que você tem que ser aluno Ninter. A começar pelo curso de inglês, que é gratuito durante todo o período do curso, material didático de graça, o melhor atendimento do Brasil, segundo o troféu Reclame Aqui na categoria de educação, mais de 90 cursos para você escolher e nota máxima pelo MEC. E ainda deu tempo de dizer, venha para o Ninter, a sua faculdade. Nada como saber que o nosso veículo está protegido e o investimento garantido. Pensando nisso, fiz uma proteção veicular na Apoio, a melhor proteção veicular de Juiz de Fora e região. Não conte com a sorte, conte com Apoio. Entre em contato agora no número 32 3213 8978 ou pelo WhatsApp 32
99119-8259. Apoio, a proteção que cabe no seu bolso.